Para encerrar, então, a nossa programação de hoje, eu convido ao palco André Jakurski, sócio fundador da JGP, Luiz Stuhlberger, sócio fundador da Verde Asset, Rogério Xavier, sócio fundador da SPX Capital. Um bom painel a todos. Bom, vamos lá, turma. Agora eu mudei de posição, tá mais fácil. Relaxado, tranquilo. Vamos dar um tom aqui um pouco mais prático de mercado. A gente já discutiu muita geopolítica aqui no Pompeu, nesse painel, acabou que foi na sequência. A gente ficou muito olhando para o mundo. Falar um pouco mais de mercados. Eu vou fazer a primeira pergunta para vocês, para os três, porque temos versões parecidas, mas cada um dá pesos diferentes aos vários fatores. A gente terminou o ano aqui no Brasil muito pessimista e na beira de uma disrupção de mercado, né? O Banco Central vendeu 22 bilhões de dólares, a maior intervenção da história, significativa até para o nível de reserva que a gente tinha, uma saída de capital significativa. No entanto, a gente virou o ano, não aconteceu muita coisa aqui no Brasil, claro, ninguém falou nenhuma grande bobagem, mas fora isso, não aconteceu nada e os mercados tiveram uma volta significativa. Tiveram no mundo inteiro uma volta significativa. Está aí a Bolsa da Alemanha no high, a Bolsa do Chile, etc. Mas o Brasil foi muito afetado por isso. Claro, piorou muito, também melhora muito. Mas aqui segue um noticiário que talvez continuaria alimentando aquele medo do final do ano. Vamos na ordem aqui. André, por que o Brasil performou tão bem nesses primeiros 45 dias do ano? O Congresso estava em recesso. Eu acho estranho que realmente, se não tivesse tido essa saída gigante de recursos no intervalo extremamente curto de tempo, o câmbio não teria ido a 6,30, inclusive com a necessidade do governo vender tantos dólares, né? Porque com esse juro real que nós temos no Brasil, mata qualquer coisa até o câmbio. Então, eu acho que quando você passou esse medo, no Brasil você tem uma trajetória assim contínua para o infinito de dívida, né? Então, nossa dívida está crescendo gradativamente e certamente, né? Eu não vejo como é que a dívida do Brasil vai cair. Pode ser que daqui a uns 10 anos a gente tenha 110% de dívida PIB e nada tenha acontecido, né? Ninguém imaginaria que os Estados Unidos estaria com essa dívida PIB e, por enquanto, as coisas estão normalmente acontecendo. Então, eu acho que no Brasil o que me preocupa dramaticamente é você ter um déficit crescente, um juro escorchante, né? E que impede o desenvolvimento de negócios em geral, e eu não vejo uma perspectiva clara de reversão disso dentro desse governo. Basicamente, é a minha visão. E por que o mercado deu essa refluída assim tão importante? Eu acho que o mercado é ciclotímico. Você vê, o mercado só consegue pensar em uma, no máximo duas coisas ao mesmo tempo. Essa é a verdade. Você vê, por exemplo, agora nos Estados Unidos, até a semana passada, o tema eram tarifas. Aí agora, apesar do fato que as tarifas virão, o mercado mudou de assunto. Agora é desaceleração econômica. Então, você vê, até nos Estados Unidos, que é um mercado muito mais sofisticado que o nosso, as coisas não conseguem ser feitas simultaneamente, né? Então, sai de um tema, agora em outro tema. Agora, de sexta-feira para agora, é um desespero que a economia americana vai entrar no buraco. Então, tem uma série de coisas que acontecem no mercado que você não consegue explicar nem após o fato, né? Movimentos de moedas, certas coisas, você não consegue nem dizer por que aconteceu. Então, eu acho que isso é uma das coisas que entra nessa classe de situações. Se, afinal, os mercados fossem perfeitos, a gente não estava aqui, né? Exatamente. Se fossem perfeitos, cientistas seriam os grandes ganhadores de dinheiro, né? E não nós, né?
Stuhlberger, sua visão aí da minha pergunta. Bom, só para complementar aqui que o André mencionou, né, que o Congresso está de férias, né, o Judiciário está de férias, né, então tem mais benefícios, né, sobre isso. Eu até vou lembrar uma frase que eu li, eu estou lendo esse livro América Latina, né, que é muito interessante, né, sobre todos os países da América Latina, o que der errado, é um livro que eu recomendo muito, né, mas tem uma frase de um chanceler francês que disse que a Argentina cresce à noite, né, e decresce o PIB, cai de dia, né, e à noite ela cresce porque os políticos dormem e as vacas procriam, né? Então, é mais ou menos a situação que a gente está no Brasil, né? E aí o PIB cresce. Não, eu acho assim, tem um negócio muito fora isso, né? Digamos assim, um certo pânico, porque a saída de capital de dezembro foi muito atípica, né? Todo ano, em dezembro, sai dinheiro, mas entre 1 de dezembro e 3, 4 de janeiro, a saída de capitais foi coisa de 25 bi. Né? Quer dizer, foi um valor alto, né? Atipicamente alto e, de uma certa forma, até inexplicável. Eu não encontrei uma boa explicação para isso, a não ser remessa de lucro, de multinacional, tal, mas foi muito alta mesmo. Né? Então, tirando o exagero, se você esquecer o Brasil, os mercados sempre fazem isso, né? Vamos ver a nossa correlação com os mercados globais. Todos os mercados de emerging markets melhoraram. A Ásia melhorou, China andou muito, né? A Latam andou muito. Então, se você pegar a melhora de Brasil, vamos esquecer o dólar a 6,20, pegar 6, né? Que agora está 5,75, pegar a alta da Bolsa e a melhora do dólar, não é muito fora do que aconteceu em outros IEMs. Né? México andou mais que a gente ainda, né? Colômbia andou, Chile andou, China andou muito. Então, a gente só olha para o nosso mundo, né? Teve isso. Teve um segundo fator aqui, que a gente pode explorar mais tarde, que é a eleição, que foi o Datafolha. Embora o Brasil tivesse melhorado, né, antes do Datafolha, né, vamos dizer assim, no exagero, afinal, é uma batalha, né? O Banco Central não pode vender 25 bi, 23 bi de dólares sempre. Ele não ganhou a guerra, mas vamos dizer, ficou essa sensação de que ele ganhou esta batalha, né? Junte-se a um cenário, eu diria assim, de uma pesquisa. Eu gosto de analisar esses fatos assim. Se você me perguntasse antes, né, se era possível, né, um resultado do Lula cair 11 pontos, né, na aprovação de governo ótimo e bom, eu diria isso é impossível de acontecer, porque a economia está crescendo, né, a situação, vamos dizer, do emprego ainda gera empregos, né, não estamos gerando desemprego. Então, eu diria assim, foi surpreendente, né, eu acho que não era o que a gente esperava, entendeu? Não estou dizendo assim, não, eu acertei, ou eu previ que isso ia acontecer. Mas, ex post, eu diria que essa explicação do mercado de fora é mais relevante do que a gente pensa, entendeu? Eu diria isso. Não, sem dúvida. Rogério, como disse o Stuhlberg, sem exagero, o que você está achando, então? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Obrigado aí pelo convite e um prazer participar do painel com os meus amigos aqui. Aliás, esse painel, eu acho que é o 4º ou 5º ano que a gente faz, e pela primeira vez nós estamos 4 juntos, né? Tem sempre um que está viajando ou está fora, o Rogério mora fora, e, enfim, então, obrigado pela presença. Era para eu estar fora, né? Eu fiquei para fazer o painel. Enfim, mas eu acho assim, mercado é assim mesmo, cara. Assim, foi demais em dezembro, o Banco Central vendeu uma quantidade absurda de dólar, nem perto do que ele vai vender em dezembro de 25, mas foi uma quantia expressiva. Eu acho que é normal, assim, há uma percepção de mercado, né, que o valuation do mercado acionário brasileiro está barato. Eu, particularmente, não sei de onde vem isso, dado a perspectiva que você tem sobre
o endividamento brasileiro, o crowding out que está acontecendo com uma taxa de juros desse tamanho. Na sua fala, né, que você vê, né, com o William Vac, que você vê a convergência da inflação num horizonte que vai levar mais tempo, eu não vejo. Acho que a inflação nunca mais cai enquanto, sem exagero, eu acho que a inflação nunca mais cai se a gente não encarar definitivamente a questão do déficit. Então, passaram-se 10 anos, né? Um ano ou outro, você fazia um superávit primário pequenininho, mas se a gente não mudar, e se a gente não for gerar superávit primário novamente, eu não vejo lastro na política monetária. Então, quem vai fazer o trabalho é a inflação. Então, e eu não acho que é um problema deste governo, não, tá? Eu acho que o grande câncer no Brasil se chama Congresso Nacional. Eu acho que, enquanto a gente tiver o Congresso colocado da maneira como ele está, com emenda impositiva, né, derrubando veto presidencial e votando MPs, que foi o primeiro debate aqui com o ministro, eu acho que não tem jeito, aí não tem ideologia, não tem Tarcísio, não tem Deus, não tem ninguém que vá mudar a sanha, a vontade dos políticos de gastarem. Então, não é o Lula que está gastando muito. Quem está gastando é o Congresso. Então, eu não vejo nenhuma vontade, foi proposto pelo esse ministro, que todo mundo critica, de reonerar a folha. E as pessoas foram contra. Esse Congresso foi contra. Foi mandada uma medida para acabar privilégios do judiciário. Esse Congresso não votou. Então, é Congresso de centro-direita, bacana, legal, mas não vota. Quando é do interesse, né, do país, não vota. Então, não acredito que é Tarcísio, ou seja quem for, que vai mudar isso. Então, na minha avaliação, a gente está fazendo um trade de melhora, mas o estrutural, apesar da vontade do ministro, eu acho que é uma pessoa séria, de tentar encaminhar uma solução, de ter uma melhora consistente. Enquanto a gente não virar a chave e encarar a situação do déficit de maneira forte, eu sou cético. Rogério, o Congresso é uma expressão da sociedade. Aqui a gente tem eleição direta, transparente, eficiente. O que falta na sociedade para mudar esse mindset? Né? Primeiro, vergonha na cara, que não temos, né? Porque, como o ministro falou, ninguém quer abrir mão de nada. Então, os lobbies que cercam Brasília, né, cada um tem o seu interesse. Eu sou realmente relevante para o país, porque eu gero emprego, eu não sei o quê. Aí tem isenção. Aí você fala, tá a carne, tá o leite, tá não sei o quê. Aí você fala, mas eu que sou do setor de serviços aqui de fundos é que pago a conta toda. Então também não quero. Então ninguém quer. E essa é a expressão do Congresso Nacional. Esse comentário do Rogério sobre que ninguém quer abrir mão dos seus privilégios, tem um estudo que foi feito há algum tempo atrás, mostrando que os brasileiros são as pessoas que menos confiam no próximo. Menos confiam. Você pegar 150 países, está lá embaixo, porque não confia. Por isso que ninguém quer abrir mão, porque se ele abre mão, ele acha que o outro não vai abrir. Então, é isso que acontece. É uma pesquisa importantíssima, vale a pena olhar. Trazendo um pouco o tema correlato, porque você tangenciou, Stuhlberg, o quanto... Claro que o movimento foi majoritariamente de fora, mas, obviamente, que tivemos uma pesquisa Datafolha, que, referente à popularidade do presidente, fez um fundo. Eu, particularmente, acho que vai voltar um pouquinho essa popularidade. Agora, o quanto a eleição entrou na dinâmica de preço para vocês, eleição brasileira. O Rogério está até meio cético ao governo A, o governo B não vai mudar muito. Eu acho que vai mudar. E acho que até a gente ter o trade do Rogério, vai ter um outro trade,
que, se tiver uma mudança, pode ter impacto significativo no preço. Se não tiver mudança, pode ter impacto significativo no preço. Então, a minha pergunta é um pouco, se você olha outros mercados, né? A Argentina, o rally do Milei começou de verdade um ano antes. Um rally que você se lembra bem, que foi o rally do Fernando Henrique, começou também um ano antes. No Chile já começou um rally eleitoral um pouco mais de um ano antes. A gente já está operando em que magnitude a eleição? André, quer começar? Bom, eu acho o seguinte, o timing é muito difícil você estimar. Às vezes você precisa de um pequeno catalisador e, de repente, as coisas acontecem. Eu acho que vai ter o rally da eleição. Eu não sei precisar quando. Teve um início de rally aí que durou 24 horas, quando saiu a pesquisa do Datafolha. Mas eu acho que, seriamente, eu acho que vai acontecer. Eu não sei se já está cedo, ainda está cedo demais. Provavelmente ainda está cedo demais, porque, como você mesmo falou, as pesquisas oscilam muito. Eu me lembro que, durante muito tempo, o Bolsonaro esteve com as pesquisas estavam muito desfavoráveis a ele, né? Depois da pandemia, ele ficou lá um nível de pessoas que não gostavam do governo dele na faixa de 45%, 46%, 47%, que é semelhante ao que está o Lula agora. Então, nada está escrito. Política, como os políticos dizem, é que nem uma nuvem. Você olha, está de um jeito, olhou de novo, está de outro. Então, eu não tenho certeza quando isso vai acontecer, mas eu tenho certeza que vai acontecer porque existe uma demanda reprimida, principalmente dos estrangeiros, de comprar ativos brasileiros. E, para mim, eu sempre disse, para mim, para saber se a Bolsa vai subir, eu quero saber, está entrando ou saindo dinheiro da Bolsa, seja de institucional, seja de fundos, seja de estrangeiro. Normalmente é estrangeiro que entra com volume maior. E aí eu digo assim, bom, se o dinheiro está entrando, eu vou comprar, se está saindo, eu vou vender. Então, é uma regra simples, mas que milagrosamente funciona quase sempre. Luiz. Bom, também vai ter o rally, não sei quando, né? Com certeza a eleição, no máximo um ano antes, o trade entra, né? Eu acho que agora é um pouco cedo, embora esse assunto que a gente esteja vendo, né, no qualitativo do Lula é algo muito relevante, né? Ou seja, tirando a inflação, não tem uma grande razão, digamos assim, para o Lula cair tanto na pesquisa. A gente sabe que a inflação tira muito, né? Uma outra coisa que pode acontecer é a situação de segurança pública, né? Se piora muito, também pesa muito, né, no governo, no incumbente. Eu gosto de pensar assim, o que tem no preço hoje de eleição, né? Eu sei que é cedo para isso, né? Mas eu penso assim, hoje deve ter perto de 50-50. Eu diria assim, se eu olhar o racional dos mercados hoje, né? Se eu olhar a minha percepção pessoal, né, digamos que tem 70% de chance do Lula não ganhar, né? É difícil saber quem vai ser o outro candidato, etc., mas que tem se ele só tem 30% de chance de ser reeleito, e teríamos um governo de melhor qualidade, embora, assim, como o Rogério disse, né, a gente está saindo, podemos ter um governo de melhor qualidade, mas a gente está saindo de uma base muito pior, por exemplo, do que o Temer pegou da Dilma, certo? Quer dizer, a dívida PIB era 60 e poucos por cento, né? Vai entregar 80 e... Mas a dívida líquida não é tão diferente assim. Bruta é diferente. Bruta é. Líquida é menos, se cresceu menos, mas é uma base pior, né? Em condições, digamos assim, macroeconômicas piores, né? Do tamanho da dívida e do tamanho do déficit. Aí a gente vai conviver com déficit nominal de 10. Então, você entra com um governo com um negócio pior para consertar. O Rogério mencionou assim, gasto público. Para você ter uma ideia, em 2026, né, 2025, nós vamos estar gastando 400 bi de reais ano acima do extinto teto. 400 bi de reais. Que é o que a gente tem que, basicamente, né, para você poder ter superávit primário, algum superávit primário, seja 2% do PIB, né, que faça pelo menos a dívida PIB parar de piorar,
nós temos que fazer um ajuste fiscal desse tamanho, 400 bi. Né? Dá para fazer, não de uma vez, tem muita coisa, né, que simples, né, mas implicaria em outra reforma da Previdência, na desvinculação, né, dos benefícios da Previdência e outros do salário mínimo, só corrigir a inflação. Quer dizer, a verdade é, só algumas coisas como essa, ainda que não resolvam, já faz o mercado andar muito. Né? Porque o mercado anda... São no... coisas, né, Luiz, que o Brasil dá ganho de produtividade para o aposentado. Né? Nem nas economias sociais democratas europeias tem isso. Né? Porque você recompõe o salário mínimo, que é meritório, em momentos de vacas gordas. Agora, você está no momento de vacas magras e você está trazendo ganho real para o aposentado. Preservar a inflação nada mais justo e constitucional do que isso. Agora, parece que tem tanta gordura, né? Tanta gordura. Não precisa dessa vontade política toda, sabe? Eu acho, Rogério, se tiver um mínimo de coordenação, meio dá para tirar um pouco dessa gordura. Agora, que só para complementar, né? Até o rally da eleição acontecer, a gente tem mais ou menos que eu tenho chamado agora do inverso de 2002. Né? 2002 você tem lá o Serra, o Lula crescendo, o dólar vai de 2 para 4, né? A inflação dispara e o PT diz, como é que dá para governar um país como esse? Né? Quer dizer, como é que a gente pode governar um país com um governo horroroso como esse? Agora você tem um efeito que é inverso. Né? Digamos assim, você tem um rally da eleição, e aí esse governo diz, já que o mercado vai apostar na mudança de governo, então eu posso gastar mais, eu posso fazer mais medidas populistas, porque o mercado não vai piorar tanto. Né? Vamos assim, nós vamos testar o que o Lula vai querer fazer, né? Qual o limite que ele vai, né, para ganhar popularidade de volta. Vamos dizer, afora o negócio dos 5 mil, né? Eu não quero dar ideias ruins para o governo, né? Não quero ser o porta-voz, mas eu digo assim, don't shoot the messenger, né? Don't shoot the messenger. Qual a usina de ideias ruins, além de subir o crédito em todos os cilindros, eu acho que no que vem a gente não escapa de um aumento no Bolsa Família. Entendeu? Não quero dar ideias ruins, né? Mas isso é algo que... Deve ter gente aí escutando e anotando. Nós vamos testar o limite se isso é possível de ser feito ou não. Né? Nós temos uma crise anunciada. Né? Eu não acho que esse negócio dos 10%, que o Haddad quer emplacar como contrapartida da isenção de 5 mil, passa no Congresso. Né? Como o Rogério falou, os setores todos implicados nisso, que se beneficiam da emissão de isentos, não vão topar. Né? O Congresso não vai topar. E aí você tem um problema de 50 bi, né? Mais um potencial Bolsa Família de mais 20, e aí o mercado vai dizer, é um ano só, tal, depois vai mudar o governo. Então, eu acho que vamos ter fortes emoções. Você acha que a eleição lá pertinho, ela tem a capacidade de ancorar a piora se o caminho foi esse? Exato. A gente vai ter que lidar com isso, né? Medidas populistas e tendo mais ou menos o inverso de 2002. O mercado ancora isso e aguenta o que beneficia esse governo. Quer dizer, eu posso fazer mais disso que o mercado não piora tanto. Porque uma coisa que o governo agora entendeu, que de fato o maior inimigo não é a Selic, é o dólar alto. Né? Porque o dólar alto é que gera inflação. Enfim. Rogério, eu acho que a narrativa do Stuhlberg é uma narrativa que me parece mais provável. E, obviamente, vão ter algumas emoções. Agora, eu queria explorar um pouco o seu determinismo da questão fiscal. A gente conseguiu aprovar no governo Temer uma reforma trabalhista quando o Temer tinha 9% de popularidade. A gente conseguiu aprovar uma reforma previdenciária no governo Bolsonaro quando o presidente não estava muito convencido se era para aprovar. E esse ano, mal ou bem, a gente conseguiu reverter a desoneração dos 17 setores, ainda que no tempo, mas conseguimos reverter para um governo que, de longe, não tem maioria. Por que você acha que é impossível fazer um ajuste fiscal? Se a gente olhar um pouco para trás, e, claro, se você olhar no período longo, a gente tem sido perdulário. Né? Eu dei exemplos que não definiram a rota, só foram algumas pequenas melhoras, não tão pequenas assim, mas melhoras. Por que mesmo num governo que acredite no equilíbrio fiscal, você acha que a gente não conseguiria fazer um equilíbrio fiscal? Se é que você acha isso aí?
Basicamente porque não é vontade do Executivo. A gente deixou de ter esse poder. Não é a vontade mais do presidente. A vontade agora tem que ser do Congresso Nacional. Quem tem o poder, de fato, são eles. E eles não fazem maldade. Eu acho que o problema do Brasil é justamente esse, que o sistema de incentivos está errado. Enquanto você tiver um sistema de incentivos que não é para o congressista trabalhar e servir ao povo, e sim se servir do Estado, não vai funcionar nunca. Porque o job description desse cara qual é? É se reeleger. Então ele vai fazer de tudo para não prejudicar essa parte da população que você precisa atingir e vai fazer as coisas para o bem. Foi o que o Luiz falou agora. No final, os 5 mil vai passar. Por quê? Porque faz bem a uma grande parte da população. E por que o 10 mil não passa? Porque vão ter lá os interesses das pessoas fazendo lobby contra. Então, para fazer o bem, está todo mundo lá disposto. Se você não tem popularidade e você não tem nenhuma pretensão de ser reeleito, o que você tem a perder? Aí você faz, por isso é que passou. Então, eu acho que a gente viveu o pós-99, quando o Fernando Henrique também não fazia superávit primário e trabalhava com juro cavalar, a gente instituiu o tripé. E o que a gente fez nesses últimos anos foi destruir o tripé. A gente não tem mais âncora. O Brasil está sem âncora. Então a gente destruiu o sistema de meta de inflação, é só ver as expectativas. A gente destruiu o superávit primário, responsabilidade fiscal. E fizemos um esforço muito grande em dezembro de 24 para destruir o campo flutuante. Eu acredito que em dezembro de 2025 a gente vai liquidar com ele, mas eu acho que a gente está sem âncora. Então a gente precisa botar alguma coisa no lugar. Então por isso é que eu sou cético. E em relação às eleições, primeiro está longe, de fato. Segundo, que importa o ponto de partida. Se você chegar lá com 100% de dívida PIB, é diferente de você chegar como a gente chegou lá na dívida com a Dilma. Dava para fazer alguma coisa. E a gente meteu o Dream Team lá em todo o governo e o Congresso ali ficou com medo. E apoiou o governo Temer em medidas que normalmente esses congressistas não passariam as medidas. Eu não acho que o clima, né, e só fazendo, você falou hoje da Argentina, lembrar que o Macri foi eleito na Argentina e era uma euforia, o Macri, mas não foi a lugar nenhum. E voltou lá a Cristina Kirchner com o Alberto. Então, não é garantia de nada. E segundo, que depende de quem é o incumbente. É que todo mundo acha que o Tarcísio, primeiro, que eu saiba, ele nem quer. Aí vai ter lá aqui a Faria Lima, com os bastidores dela, dizendo que está tudo fechado, mas eu acho que depende do Bolsonaro. E o Bolsonaro, para mim, não é claro que ele vai dar o apoio dele para o Tarcísio. Vai depender de como é que ele vai ser preso, como é que ele vai encaminhar a situação. Vocês têm dúvida que ele vai ser preso? Ele acha que vai ser preso? Então, vai depender muito de como ele vai ser preso e a narrativa que vai ser construída a partir dali. Se ele conseguir eleger lembrar que o Lula preso tinha 35% das intenções de voto. Preso. O Haddad teve 45% das eleições, dos votos em 2018. Mas você acha que foi voto do Haddad? Não, do Lula. Então, o Lula conseguiu transferir. Então, eu acredito firmemente que o Bolsonaro vai ter um papel importantíssimo para a decisão do qual é o rumo político. E eu tenho muita dúvida por que o Bolsonaro vai escolher o Tarcísio e não o filho dele, ou a esposa. Eu acho até que é o filho, mas ou a esposa, no limite. Mas, além disso, tem os outros que estão competindo. Gustavo Lima, que, desculpem você, eu não tenho a menor ideia de quem é, não sei nem o que canta.
Mas é um cantor. É um cantor. Acho que sim. Mas parece que é muito popular. E tem o Pablo Marçal, que eu não acompanhei as eleições aqui em São Paulo, mas também diz que é uma pessoa... Esse está impedido já. Impedido. Já matamos. Mas tem até lá... Mas pode ficar tranquilo. Enfim, eu acho que tem muito jogo até lá. E tem um paradoxo que, se melhorar muito agora, a popularidade do Lula sobe. Porque se o dólar cair, jogar a inflação de alimentos para baixo, a inflação de tradables para baixo, o povo vai dizer, pô, beleza, melhorou. E a popularidade vai subir, todo esse trade vai embora rapidinho, né? Porque você sabe que é tudo mão fraca, né? Então, eu acho isso, assim, acho que está longe, acho que é um trade. Eu não consigo fazer um trade de 20 meses sem saber qual é o jogo. Não tenho a menor ideia qual é o jogo. E para mim, que voto desde 89, desde a redemocratização, levando-se em conta que Lula e Brizola são a mesma coisa, a gente larga de 25%, 30% de voto na esquerda. É um fato. Então o Lula está no segundo turno. Vai ser apertado, não vai? Não sei. Mas que ele vai estar no segundo turno, se não morrer, e eu espero que não morra, eu não desejo a morte de ninguém, desejei a do Brizola. Foi a única pessoa na minha vida que eu desejei. Aquilo realmente destruiu o Rio de Janeiro. Esse eu realmente falei, não é possível que esse cara não morra. E não morria. Enfim, eu acho que se o Lula estiver na cédula, ele está no segundo turno e eu acho que vai ser pau a pau. Eu não acho que a gente vai chegar... Tanto que quando você vê a intenção de voto, é muito melhor que a popularidade do Lula. Então, eu acho que está muito longe para fazer esse trade. Bom, vamos mudar um pouco, sair do Brasil. André, quando você olha os últimos 24 meses de mercado nos Estados Unidos, eu acho que a gente nunca viu um Fed tão errático na sua própria visão de mercado. Amanhã vai ter um bate-papo com o Kevin Warsh, que eu particularmente acho que é o candidato favorito a ser o sucessor do Powell, e na minha visão está mais qualificado do que o Powell para o trabalho. O Fed tem overguided do mercado, de uma certa maneira errado, e em vez de reduzir a volatilidade, tem adicionado volatilidade. E tem alguns parâmetros de preço que parecem um pouco excessivos. Por que ou um pouco fora da racionalidade, né? Se lê qualquer paper mais sério de política monetária americana, o juro neutro é alguma coisa entre 0,5% e 1%. E, no entanto, a gente está tradando ao redor de 2 nos TIPS já há praticamente 2 anos. O que está acontecendo no mercado americano que tem tanta incerteza, tanta volatilidade, menos até a volatilidade de preço, mas o que mais surpreende é a volatilidade de cenário ao longo desses últimos meses? Tem alguma mudança estrutural? O que está se passando que está tão difícil de entender o que está acontecendo? Bem, eu acho que a gente pode usar o exemplo do Brasil para entender o que está acontecendo nos Estados Unidos. Vou te dar um número. Nos últimos 12 meses, o déficit americano foi 7,3% do PIB. É uma enormidade, né? E depois da pandemia, sistematicamente, o déficit foi extremamente alto, acima de 6%. E isso foi porque se injetou muito dinheiro na economia. O gasto fiscal nos Estados Unidos é crescente. Talvez agora diminua o ritmo, não tenho certeza. E todo esse gasto fiscal fez com que a economia performasse extraordinariamente bem. Não existe excepcionalismo americano, existe gasto fiscal. Essa é a minha percepção. Então, eu acho que é muito difícil para o Banco Central acertar os movimentos, dado o que está acontecendo do outro lado. Então, eu acho que te dá outro números que são impressionantes.
Se você somar os gastos sociais hoje dos Estados Unidos com os juros que os Estados Unidos paga, a soma desses dois é praticamente igual do pico da Covid. É impressionante. Outro dado, se você somar os gastos sociais com os juros da dívida ou com a defesa, que são praticamente os mesmos números, é 96% de toda a arrecadação do governo americano. Então, quando você olha esses números, você assim, tem alguma coisa errada ali, né? O Herbert Stein falou, if something cannot go forever, it will stop. Então, vai parar algum momento esse negócio de algum jeito. Eu fico pasmo, sem brincadeira, é tanto tiroteio que está acontecendo agora, depois da entrada do governo novo, que tem um paper que está rodando agora no mercado, que é o presidente do Council of Economic Advisors do Trump, que propõe um calote na dívida, né? Propõe oferecer para os parceiros comerciais americanos um papel de 100 anos ou um papel perpétuo de cupom zero. Você viu isso aí? Eu vi. Né? Então, você ficar dizendo assim, bom, você que sempre acreditou nos Estados Unidos, para sua poupança, para tudo isso, será que vai dar o calote? Será que o cara vai colocar juros sobre, imposto sobre os juros que você recebe nos Estados Unidos? Vai cobrar um Interest Equalization Tax para capital que vem de fora dos Estados Unidos para dentro, pelo privilégio de você estar investindo nos Estados Unidos? Essas coisas começam a mexer com a cabeça de todo mundo e você, por acaso, você não sabe em que acreditar e o que não. Provavelmente essa teoria aí vai passar e não vai acontecer tão cedo, mas você fica com esse negócio com uma pulga na orelha. Então, eu acho que, por exemplo, o Doge, né, do Musk, se eles não entrarem para cortar Medicare, Medicaid ou talvez alguma coisa de Social Security, não tem gasto que ele consiga cortar. Né? Ou corta muito na defesa ou não tem onde cortar. E na defesa ele não pode cortar porque a China está vindo a galope, já passando de passagem os Estados Unidos militarmente. Vou dar um exemplo para você. Em 2010, os Estados Unidos tinha 280 navios de guerra. A China tinha 190. Hoje a China tem 420, os Estados Unidos os mesmos 280. Então, militarmente, a China está extremamente mais avançada. Essa semana, a China desenvolveu uma câmera que, do espaço, ela consegue ver a cara de qualquer um aqui. Tirar uma foto e identificar, do espaço sideral. Então, eles estão tão mais na frente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fizeram um erro dramático por causa, talvez, do wokeness, do social security, do social media, que o grande esforço das pessoas mais capazes e inteligentes dos Estados Unidos foi voltado para desenvolver Instagram, Reels, Facebook, sei lá, Snapshot ou outra coisa. Não foi como os chineses estão fazendo, investindo altamente em tecnologia, conhecimento militar. Eles estão muito à frente, mas muito à frente. Então, você vê, eu tive com Alex Karp, que é o fundador da Palantir, há 3 semanas atrás. O cara disse, os Estados Unidos está muito mal porque aqui as pessoas não pensam no país. Elas pensam em si e que o país que se dane. Tem que voltar a ter uma mentalidade de ter orgulho de ser americano. Isso aí eles perderam, tá certo? As pessoas têm a briga entre os democratas e os republicanos, metade do país é democrata, metade é republicano, é uma guerra tremenda. Interessante, você vê as pesquisas de opinião. Quando o Biden era presidente, quando você fazia uma pesquisa de sentimento, os democratas estavam lá em cima, os republicanos aqui embaixo. Agora inverteu. Os republicanos estão extremamente otimistas, os democratas extremamente pessimistas. Por isso que eu acho que nós estamos num momento onde a popularidade do Trump está no pico e vai cair. Por quê? Porque metade do país é democrata, não vai virar a favor do Trump. Os independentes, com essa balbúrdia toda que está acontecendo, tiro para tudo que é lado, os caras, já não estão tão a favor. Então, eu acho que a popularidade vai cair
porque é tanta coisa sendo dita que você não sabe o que vai se realizar, o que não vai se realizar. Será que realmente os Estados Unidos vai tentar anexar o Canadá? Será que isso é verossímil? Será que vai tentar pegar a Groenlândia? Então, essas coisas você não consegue quantificar. Eu não sei. Eu não sei te dizer se é possível ou não é possível. Está sendo falado. Agora, não sei se é possível. Então, tem muita coisa que está acontecendo. Agora, converso com o empresário. Você pega, por exemplo, o Barry Sternlicht, que você deve conhecer. Ele disse assim, pô, como é que eu vou investir se o Canadá está sendo ameaçado de taxar a madeira que vem do Canadá? Eu construo casa com madeira. Pô, não vai ter mais imigração, não vou ter mão de obra para fazer minhas obras. Como é que vai ficar essa minha situação? Eu acho que, para mim, os imóveis que eu tenho vão valorizar, mas construir eu não vou. Tá certo? Então, por exemplo, o presidente da Alcoa falou hoje, eu não vou investir nos Estados Unidos, porque meus investimentos são com horizonte de 20 a 40 anos. Não sei se esse negócio de tarifa vai durar 4 anos ou 8 anos e depois acabou e eu construí um negócio que não é competitivo, né? Então, essas coisas é que estão mexendo com tudo dentro desse pano de fundo de um gasto fiscal extraordinariamente alto que não pode continuar. Porque, do jeito que está, 15% do orçamento americano é juro e vai subir, porque a Yellen fez um trabalho de porco e financiou, na época da Covid, tudo em Treasury Bills de curto prazo, em vez de alongar a dívida quando o 10 anos estava negociando a meio a 1%. Então, eles estão com uma montanha de dívida que está vencendo aí com jurinho baixo e tudo está sendo refinanciado a 4, 4,5, 4,60, infelizmente. Então, os juros vão continuar subindo como proporção do orçamento americano e do PIB. Então, eles estão com um problema semelhante ao que nós descrevemos aqui. E não sei como é que vai ser resolvido. Fora os problemas geopolíticos que vocês abordaram aí nas apresentações anteriores. Vocês acham, Luiz, você opera ouro há algumas décadas. A gente está com uma curiosa evolução de preço, né? Treasuries perto do high, se você olhar pelos tips, bolsa no high e, ao mesmo tempo, ouro no high, Bitcoin no high. Essas moedas alternativas... Bitcoin não está no high mais, não. Estava até 2 semanas atrás. Por que tudo isso que o André falou é o que está empurrando esses ativos alternativos, na tua visão? Ou é só uma modinha que enfim, não faz sentido, olhando para esse mundo cripto? Olha, pegando ouro também, né? A questão de ouro e cripto, que são os dois grandes beneficiados dessa busca por um ativo que não seja passivo de ninguém, né? Digamos assim, a busca de um ativo que não tenha um passivo, né? Que é o ouro e cripto, né? Todo o resto tem passivo, né? Então, é a riqueza, né? A alternativa para esse momento, né? Eu acho que tem 2 motivações para a alta de ouro e cripto, principalmente ouro. Vamos lembrar, foi a invasão da Rússia na Ucrânia, né? Quando os Estados Unidos congelou, né, o dinheiro da Rússia, né? Aí, obviamente, vamos dizer, China e os outros países ameaçados de terem seus dinheiros congelados algum dia, pensaram, bom, deixa comprar outro tipo de ativo. Então, isso disparou. Eu não sei exatamente qual era a cotação do ouro no dia 24 de fevereiro de 2022, né? Foi o dia... Estamos fazendo aí... 50% abaixo, quer dizer... Era metade do preço. 40% abaixo. Eu lembro bem porque isso foi no Carnaval de 2022, né? E a Treasury estava começando a dar aquela descolada, né? De 1,70 bateu 2,30, imagina, 2,30, né? Aquela baixa da Treasury no final daquele período. E nessa noite que a Rússia invadiu a Ucrânia, ela caiu 30, 40 bips. Eu lembro que eu estava mega tomado nisso, tomei uma cota bem negativa. Esses momentos a gente guarda, né? Essas coisas. Então, sim, tem essa motivação que, teoricamente, com o fim da guerra, né, que assim, vai ser um presente que a Rússia vai receber se a guerra terminar nesses termos, tendo invadido a Ucrânia, ele vai levar tudo que conquistou, né,
para si, é um presente, né, que o Trump está dando para o Putin imenso. Né? Bem, vai ter acesso aos minerais da Ucrânia, vai ter alguma vantagem comercial, mas assim, essa negociação, né, atropelando a Ucrânia, atropelando a Europa, é uma das trapalhadas. Essa história do term sheet de 3 páginas do Scott Bessel é sensacional. Parece que foi assinado hoje. Pois é. Parece. E porque é um negócio assim, a Ucrânia não participa das reuniões, a Europa não participa dessa história, mas, enfim, o Putin ganhou, levou, né? Levou essa e não é, digamos, uma pessoa que você possa dizer assim... É difícil saber a consequência. No curto prazo, acho que é até positivo não ter a guerra. Difícil no médio e longo prazo, né? Saber a consequência disso. Exato. No curto prazo é aquele alívio. Então, assim, isso teoricamente tira uma motivação do ouro, né? Digamos assim, olha, tá bom. Não vai tirar porque a China não vai deixar de comprar por causa disso, né? E a outra é o fiscal americano. Total, né? É o que o André falou. Eu acho... de verdade, né, que isso que foi mencionado, né, de trocar, não é só trocar o Treasury, né, um dia você tem que trocar até, porque no limite, qual que é o exemplo que nós temos? Eu já brinquei com isso algumas vezes, né, o Brasil é o país mais categorizado para falar nesse tipo de situação de trocar a sua dívida por um zero coupon bond, que é o plano Collor, né? Então, digamos assim, essa ameaça do grande plano Collor mundial, né, que viria dos Estados Unidos, algo desse tipo, né, não dá mais. Né? Agora, isso aí, cara, é que eu não sei quanto tempo demora. Né? Se é 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, porque quando você tem um movimento, né, de desconfiança numa moeda e o juro aumenta, você tem, paradoxalmente, né, a economia se retrai, né, porque os custos de financiamento do país sobem mais ainda, a economia se retrai, o PIB cai, então o juro de curto prazo pode ir para zero, né? Digamos, numa situação desse tipo, né? E o juro longo tem um prêmio, o governo pode fazer QE, então, assim, é que eu brinco, né? Você apostar contra uma situação desse tipo, você tem que lembrar que o governo consegue fazer gol com a mão. Todos os governos conseguem fazer gol com a mão. Como o Rogério disse ainda há pouco, tem sempre a solução inflacionária, né? Pronta para resolver o problema fiscal. É que é difícil imaginar isso acontecer nos Estados Unidos, né? Poderiam taxar, que nem hoje já tinha uma ameaça que circulou esses dias de taxar as treasuries chinesas, o income da treasury chinesa como ameaça adicional, que não estava, né? Tirar esse status da China que ela tem desde 1984 em 30%. Né? Então também isso Como rende 1,5% por 20 anos, também não vai mudar muito. Né? Mas assim, claramente... vamos dizer, o ouro, o Bitcoin refletem isso. O Rogério, parte dessa melhora aqui de mercado nesse início de ano, a gente já debateu aqui, mas foi um pouquinho desse spillover de mercado americano, incertezas sobre o futuro dessas grandes empresas techs, do modelo de negócio, se é tão imbatível assim, ou etc. Agora, a gente teve 2 anos no S&P de retorno acima de 20%. E agora, por definição, as incertezas aumentaram por tudo que a gente falou no governo Trump. Nós estamos mais ou menos olhando o mercado acionário americano meio flat, muita coisa está acontecendo no S&P. Agora, isso se tornou muito relevante para nós aqui, ou qualquer operador de emergente. No fundo, parece que se tiver uma grande desconfiança aonde foi esse polo de geração de riqueza, isso vai beneficiar países como Brasil, Chile, Colômbia, etc. Algum palpite nisso aqui? Como é que está a sua desconfiança desse mundo tech, price to perfection americano? Ou, em outras instâncias, assim, eu procuro olhar de uma maneira menos sofisticada, mas se olhar 100 anos na história, é difícil você ver episódio de 3 anos de S&P subindo mais de 20%. É tão difícil que, na verdade, não existe. Então, não tem, parece que tem alguma reversão que pode acontecer. O André é especialista, Luiz. Eu não me lembro de momento onde a gente teve uma correção expressiva na Bolsa Americana e as bolsas emergentes performaram bem. Não me lembro. Não aconteceu. Não aconteceu.
Por isso eu não me lembro. Então, acho difícil a gente olhar para o S&P fazendo uma correção grande e a gente, na situação que está, não sofrer. Eu acho que a gente vai sofrer junto com os Estados Unidos e não acho que é um risco que a gente deva descartar. Porque, basicamente, a gente estava falando aqui do ouro, né? Uma coisa que... É aquela história do jogo de pôquer, né? Se você me deixa ver teu jogo uma vez, mas fecha depois do jogo, eu já vi, eu sei que você tem na mão. E o Trump, naquele episódio da Colômbia, ele botou uma carta ali na mesa que eu achei que só valia para a guerra. Que foi dizer, na idas e vidas de tarifa, o cara falou, tá, então cancelou o visto para os colombianos e o dinheiro que tem aqui vai ser congelado. Eu, assim, pode? Assim, só... Tudo pode. O Franklin Roosevelt confiscou todo o ouro dos americanos. Pois é, mas isso tem preço. Né? No final, eu fiquei pensando assim, mas vem cá, se o Lula brigar com o Trump, aí acabou o visto dos brasileiros para os Estados Unidos, eu não posso mais entrar nos Estados Unidos? Então, sabe, você começa a pensar em umas coisas que o nível de incerteza e insegurança, porque foi bonito o discurso do vice-presidente, bonito nesse sentido, né, que eles acharam, mas... Eles chamaram os europeus de inimigos. Quem é o inimigo não é a Rússia. Os inimigos são vocês. Como assim? Como assim? O Canadá agora é meu inimigo. Todos esses europeus que lutaram junto comigo são meus inimigos. Então, eu acho que o grau de incerteza que você está botando nos seus parceiros... vai fazer com que as pessoas repensem sua vida. Mas a consequência disso não é positiva? Eu acho que é negativa, porque... Mas o dinheiro não vai sair dos Estados Unidos? Que eu acho teu raciocínio válido. Mas isso vai jogar um componente de incerteza nos valuations. É que alguém compra, alguém vende, certo? No final, termina no devedor. E o maior chupador de poupança do mundo é os Estados Unidos. Pode ser que você vá para o Bitcoin. Eu te vendi meu Bitcoin, aí eu vou para os Estados Unidos. Você não topa, mas eu topo. O que muda é o nível do preço que a gente vai transacionar. Então, o nível de exigência que as pessoas vão querer, que nem o Luiz estava falando, tomar o risco dos Estados Unidos vai subir. Ele vai ficar mais arriscado, o spread vai subir, o prêmio de risco vai subir. Então, eu acho que a curva dos Estados Unidos vai estipar barbaramente. Seja porque está arriscado, de fato, porque o cara quer me taxar, o cara quer gerar fricções, seja porque, que nem o Brasil, vou pedir prêmio. E o mais interessante, a gente estava falando da exuberância, né, dos Estados Unidos, lembrar que os Estados Unidos, e o impulso fiscal acho que importa muito, ele tem crescido acima do potencial, com um juro muito acima do neutro, já há algum tempo. E isso é verdade para o Brasil. O Brasil está crescendo da maneira como está crescendo, com juro acima de 6%, está muito mais, mas acima de 6%, que já é muito acima do estimado neutro pelo Banco Central, já há 4 anos. O gasto fiscal no Brasil, nos 12 meses que fecharam em junho do ano passado, foi 20% ao ano. É uma barbaridade. Barbaridade. Então, assim, eu acho que a gente tem um encontro marcado com a dívida. E a dívida vai estar lá para... estou aqui. O problema é que nos Estados Unidos, assim como nos Estados Unidos, como no Brasil, eles têm botado para a gente para o último lugar da fila. Aí a gente está ficando nervoso. A gente fala, então vamos me dar esse ouro aqui, que não estou gostando dessa história de ficar no final da fila. Então, eu acho que a gente tem um encontro marcado. Agora, toda a incerteza global, eu acho esse raciocínio muito válido. Agora, toda grande incerteza global, ela foi pró-dólar ou pró-treasury. Da mesma maneira que a gente não lembra o S&P cair 20% e a Bolsa que subir,
né? Isso vale para movimentos mais discretos. Se cair 3%, ficar meio de lado, eu acho que a Bolsa aqui vai subir. Se cair 30%, vai levar junto. Agora, em que magnitude a gente vai ver o Treasury abrir por um aumento de incerteza e não fechar, que é o comportamento natural num cenário de medo, de dúvida? Será que as pessoas que saem dos Estados Unidos ou dos ativos dolarizados, que é um comportamento diferente, que pode acontecer, né? Os ciclos são diferentes, a gente já viveu quantos mercados aqui, então o André é o decano do nosso papo aqui, mas quantos mercados a gente já viu, né? Com comportamentos mais ou menos racionais ou inesperados, né? É só olhar agora, os últimos 45 dias, pô, surpreendente. Não, pode fechar, aqui. Mas o problema não precisa nem parar né? não precisa nem entrar, precisa só parar de entrar, não precisa sair, entendeu? Porque os Estados Unidos precisam de dinheiro o tempo todo, né? Então, mas a grande vantagem que os Estados Unidos têm, que por desistência dos outros países, não tem nenhuma moeda ou ativo que você diga assim, não, eu vou transferir meu patrimônio de uma forma substancial para esse país, né? Eu sempre falei assim, o Japão é um asilo, a Europa é um museu. Então, você não vai querer botar todo o seu dinheiro no Japão nem na Europa. Por quê? Porque os europeus estão esclerosados, né? E os japoneses estão envelhecidos. Então, você fica na dúvida, não, eu vou fazer uma brincadeira em euro, moeda da Austrália, mas, pô, não adianta você botar seu patrimônio na Austrália, porque agora mesmo a China fez live fire exercises na costa da Austrália, né? Porque a Austrália fez alguma coisinha lá que eles não gostaram, fizeram uns exercícios navais lá na costa da Austrália sem avisar a Austrália, né? Os aviões tiveram que desviar assim de última hora. Então, você tem que sempre ter dinheiro num país que tem um poderio militar muito grande, porque senão esse país pode ser conquistado, né? Então, aí o teu dinheiro foi. Então, eu acho que os Estados Unidos ainda tem esse grande privilégio, porque, por desistência dos outros, não tem para onde você se mover de uma forma relevante, entendeu? Concordo. Luiz, comentário final aqui para complementar, quer dizer, dito isso, hoje a Treasury de 10 anos bateu um nível abaixo desde um bom tempo, né? Então, digamos assim, o mercado ele está indo, né, nessa dinâmica, como o André falou, né? Última semana é sobre uncertainty, economia, né, desacelerando, medo de investir. Então, o que eu acho, né? O Trump é um cara de business, né? Quer dizer, ele tem, obviamente, esse jeito truculento, mas é um cara de business. Quer dizer, eu sei que é difícil ele associar. Você não pode continuar com essa uncertainty por muito tempo, né? Se você continua com essa uncertainty por muito tempo, sem alguma definição de tarifa, ou se ele vai tratar Canadá e Europa como inimigo mesmo ou não, ele vai, digamos, em algum momento, na hora que a economia sente isso, o Trump é um cara que não vai querer ver a Bolsa Americana caindo, entendeu? Não vai querer ver, digamos assim, o mercado de trabalho não gerando mais emprego, né? Você tem alguns indicadores importantes por vir, que se a desaceleração que se anuncia agora, ela só vai, digamos assim, o benefício que isso dá, né? O cenário de hoje é que você tem uma Treasury mais baixa. No longo prazo, eu concordo com o Rogério, quer dizer, vamos dizer assim, esse movimento de mercado não é racional, né? O steepening deveria acontecer porque o medo em si deveria afastar o investidor dos Estados Unidos, mas ninguém tem para onde ir, né? Então, assim, o meu raciocínio é que, digamos assim, uma hora o Trump sente isso e dá uma recuada, você entende? Assim, no sentido de, pelo menos, dar algum grau de previsibilidade para os agentes econômicos poderem fazer planos, que é isso, acho que vai estar virando um assunto no primeiro sério. governo foi mais ou menos assim, né? Não teve um pouco de incerteza, sacudiu para cá, para lá, no final, mais ou menos, as coisas se estabilizaram, né? Rogério, meio para encerrar aqui, qual o ativo, o asset class positivo para se ter nesse ambiente? Dólar. Acho que com essa a gente pode parar, né? Gente, prazer enorme bater um papo aqui. Obrigado pela presença espetacular.